Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Vamos aplaudir a Jesus porque Ele é digno de louvor e ressuscitou. Meus irmãos, que bela escolha das músicas, tá? Que Deus possa abençoar. Uma excelente escolha do repertório. Meus irmãos, eu quero dividir um texto e eu quero usar o texto que a gente está usando na campanha. 1 Samuel capítulo 2, versículo 35. Nós falamos durante essa campanha sobre casamento, sobre ser sacerdócio em casa, sobre ser sacerdote nos negócios. Minha irmã, que Deus retribua, tá bom? Sobre ser sacerdócio nos negócios. Nós ouvimos muitos exemplos de como nós sermos sacerdotes. E eu queria hoje fazer um apanhado geral nisso. Tudo bem? 1 Samuel capítulo 2, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que precederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Senhor, essa é a palavra que o Senhor colocou como propósito durante todo esse mês. Que o Senhor possa continuar falando dentro do nosso coração. Cremos, meu Pai, na Tua presença aqui, porque nós falamos contigo através do louvor, mas nós cremos que o Senhor fala conosco também através da palavra. Que o Senhor possa derramar a Tua presença neste lugar, que o Senhor possa guardar as nossas vidas, a nossa mente, enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada, que o Teu Espírito tenha liberdade para atuar no nosso meio, é o que nós cremos em nome de Jesus. Vamos assentar, meus irmãos. Presbítero Everton, que bênção, né? Que vitória, né? Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é uma profecia contra a casa do profeta, do sacerdote ali. Um episódio marcante de forma bíblica que revela profundos aprendizados como a justiça divina, a responsabilidade espiritual e a consequência da corrupção religiosa. Eli, um sacerdote servindo no santuário em Siló. Seus filhos, Ofni e Finéia, também sacerdotes que agiam de forma corrupta, desrespeitosa com os sacrifícios oferecidos ao Senhor, explorando o povo e profanando o culto. Embora Eli soubesse das atitudes erradas dos filhos, a sua repreensão foi fraca e insuficiente para corrigir aquela situação. Se eu puder abrir um parênteses aqui para colocar um título nessa mensagem, eu queria que você guardasse isso.
se você não guardar o que a gente vai falar, mas que você possa guardar o título dessa mensagem, que você possa guardar os 3 pontos que a gente vai falar. E o tema é: quem somos vai definir o que a gente faz. Aquilo que a gente é vai definir o que a gente faz. Diante dessa situação, o homem de Deus, cujo nome não é revelado, ele vai trazer uma profecia contra a casa de Eli. Ele vai dizer, ele vai anunciar uma mensagem que a linhagem sacerdotal seria interrompida e vai perder o privilégio da sua família, perderá o privilégio do sacerdote. Seus descendentes vão morrer de forma prematura. E confirmando essa palavra como um sinal imediato, é profetizado que Ofni e Finéias vão morrer no mesmo dia. E essa profecia vai se cumprir posteriormente, durante uma batalha contra os filisteus. Os 2 filhos morrem, a arca é capturada. Eli, quando recebe a notícia, também morre. O sacerdote, a profecia contra a casa de Eli destaca responsabilidade espiritual do sacerdote, exige integridade e uma ação firme diante do erro. Não basta ocupar uma posição de sacerdote, precisa agir com justiça e com zelo. O sacerdócio bíblico, ele é uma das expressões mais profundas do Antigo Testamento, da revelação da Bíblia. O sacerdócio bíblico, ele vai escrito principalmente nos livros de Êxodo, no livro de Levítico, ele vai de uma forma plena, ele vai expor a responsabilidade do sacerdote com a santidade, com a justiça e com a santificação. Desde a narrativa de Gênesis, nós vamos perceber que o propósito de Deus era um relacionamento com o homem, com o ser humano. Mas há uma interrupção e uma necessidade de uma intermediação. O sacerdote surge com essa finalidade de ocupar esse espaço entre o homem e Deus, um intermediador. Entretanto, o sacerdote vai revelar que tem uma dimensão eterna, apontando para uma verdade maior, terminando em Jesus Cristo. E eu quero, depois dessa introdução, deixar pelo menos 3 observações importantes sobre esse tema. Quem somos vai definir o que a gente faz. E a primeira observação que eu quero deixar lendo esse texto é a separação e uma necessidade de reconciliação. Se você não gravar o que a gente vai falar, grave isso. Uma necessidade de reconciliação. O motivo central do sacerdote, o pecado e as suas consequências. O pecado não apenas vai afastar o homem de Deus, mas ele vai impossibilitar se achegar a Deus, se aproximar de Deus sem qualquer intervenção divina. O sacerdote, ele vai ocupar esse espaço porque Deus é santo, ele é puro e ele é justo. O homem, por sua vez, se torna imperfeito diante de Deus. E essa incompatibilidade vai exigir um intermediador. O sacerdote, ele é instituído para ocupar esse espaço. O sacerdócio, a atividade do sacerdote vai além de atividades externas, vai além de atitudes externas. Ele vai ocupar o lugar de um mediador espiritual.
É Ele que vai levar as petições do povo, a necessidade do povo, funcionando como um intercessor constante. Ele vai fazer o papel de um representante substitutivo. Ele que vai se colocar diante de Deus e de forma simbólica substituir as necessidades do povo. O sacerdote também tem a responsabilidade de fazer a manutenção da aliança. Ele tem a função de onde os sacrifícios e os rituais vão manter vivo a relação entre Deus e Israel. Por último, é responsabilidade do sacerdote o ensino e a preservação da lei. O sacerdote também ele é responsável por instruir o povo no caminho de Deus. O ponto culminante ou o sistema sacrificial descrito em Levítico vai incluir algumas atividades práticas. Ofertas como o sacrifício específico ou o holocausto vai representar uma entrega total. Enquanto a oferta pelo pecado vai trazer para si próprio a culpa. E a oferta pacífica vai simbolizar a comunhão com Deus. O ponto culminante é o dia da expiação, ou o Yom Kippur. O dia onde é separado, onde o povo vai fazer uma entrega. O povo precisa abster-se das suas rotinas, das suas atividades cotidianas, para que possa refletir sobre santidade, sobre Deus e sobre a necessidade de estar na presença dEle. Um dos pontos da narrativa bíblica que me chama a atenção, a restauração do povo, era uma ocasião marcada por reverência, arrependimento e um profundo significado espiritual. Desde a época de Moisés, Deus vai estabelecer que uma vez por ano, o sumo sacerdote entraria no Santo dos Santos, o local mais sagrado do tabernáculo, para oferecer sacrifícios. Uma vez por ano. O sacerdócio, ele é uma preparação rigorosa, incluindo banhos cerimoniais, vestes especiais, ofertas específicas, porque primeiro o sacerdote vai oferecer sacrifício para si, reconhecendo que todos nós somos pecadores. E depois, ele vai interceder pelo povo. Um intercessor. Além disso, o dia da expiação, ele é acompanhado por uma humilhação da alma. Além de abster-se de todas as suas atividades, era necessário separar-se para que pudesse refletir quem era Deus e sobre o que nós estamos precisando. Presta atenção nisso aqui. O Novo Testamento, ele vai dar esse evento um significado ainda mais profundo. Principalmente na carta aos Hebreus, aonde vai explicar que os sacrifícios realizados pelo sacerdote uma vez por ano era apenas uma sombra de uma realidade maior. Sobre o sacrifício que seria feito por Jesus Cristo, uma única vez, mas suficiente para perdão de pecados. O sacerdote, no dia da expiação, ele vai apontar para uma necessidade universal de perdão, de reconciliação com Deus. Vai nos ensinar que o pecado separa o homem de Deus, mas vai nos revelar que em sua graça, Deus providenciou alguém para trazer de volta esse relacionamento. A segunda observação que eu quero deixar, de acordo com esse texto, de acordo com tudo que a gente viu durante esses 30 dias, é que as vestes ou a vestimenta vão refletir beleza, santidade e um significado espiritual. A roupa vai refletir beleza, santidade e um significado espiritual.
O sacerdote, ele era separado por Deus para um serviço sagrado. Suas vestes representavam essa separação. As vestes dos sacerdotes, descritas em Levítico, Êxodo, capítulo de número 28, não era apenas roupas comuns, mas era uma expressão, um símbolo de uma realidade. Cada peça carregava um significado. O colete, o manto, o peitoral, o cinto, a mitra, com uma expressão santidade ao Senhor, revela que para aproximar-se de Deus, precisa ter santidade. Por mais que nós hoje não usamos roupas como as dos sacerdotes, as nossas vestes precisam representar Deus. As nossas vestes precisam refletir valores espirituais em meio ao mundo comum. Em Êxodo, capítulo 28, vai descrever de forma detalhada, de forma minuciosa, mostrando que o serviço sacerdotal não era comum e não era improvisado. A túnica de linho, uma peça branca que representa pureza, mostrando que o serviço a Deus era necessário uma vida limpa. Uma peça leve, aonde aponta que Deus, para que no calor do Oriente Médio, aponta que Deus, ele se preocupa nos detalhes com o sacerdote. O colete trabalhado em ouro, em cores simbólicas como o azul, o púrpura e o escarlate, vai representar a glória de Deus. As pedras de ônix no seu ombro vai nos mostrar que o sacerdote carregava o povo não apenas simbolicamente, mas com a responsabilidade real diante de Deus. O peitoral de juízo, onde continha 12 pedras com o nome das tribos no coração, onde o sacerdote usava para entrar na presença de Deus, mostrando e nos revelando um princípio de que para servir a Deus, nós não podemos viver apenas para si, mas precisamos carregar pessoas em nosso coração, em intercessão e em amor. Uma outra observação sobre as vestes do sacerdote: o manto e campainhas e romãs. O manto, o azul que aponta para o céu, campainhas e romãs, para quando o sacerdote entrasse no Santo dos Santos, pudesse fazer barulho, mostrando que o sacerdote precisa estar vivo diante de Deus. Em resumo, as vestes dos sacerdotes eram mais do que elementos visuais, era uma mensagem sobre santidade, sobre responsabilidade e sobre comunhão com Deus. Para aplicarmos isso de forma prática sobre as vestes, há princípios que nós precisamos entender hoje. As vestes dos sacerdotes vão representar aquilo que nós somos diante de Deus. Cada atitude, cada peça precisa refletir essa vestimenta, demonstrando que nós pertencemos a Deus e que nós vivemos para Ele. Uma terceira observação que eu entendo sobre esse texto é que o chamado para o sacerdote é para todos nós. O sacerdócio não era uma função escolhida pelo homem. O sacerdote era um chamado estabelecido por Deus. A tribo de Levi, separada para esse propósito, e dentro dessa tribo, a descendência de Arão, escolhida para um propósito espiritual, um chamado que demonstrava serviço sacerdotal, que não dependia de mérito, mas da vontade de Deus. A consagração do sacerdote envolvia rituais que simbolizavam purificação, elementos como a água, como as vestes e a unção com óleo, vão trazer um significado espiritual para nós. A lavagem vai simbolizar
a limpeza do pecado. As vestes vão representar aquilo que nós somos diante de Deus: justiça e dignidade no nosso ministério. A unção com óleo vão representar 3 possibilidades. Primeiro, para ungir, para que você seja aquilo que você não conseguiria ser sozinho. A unção com óleo também pode representar para que você tenha aquilo que você não teria sozinho. E por último, para que você ser aquilo que você não teria condições de ser sozinho. A unção vai indicar a capacidade divina para o serviço. Nada era feito de maneira superficial. A consagração vai exigir uma entrega, mostrando que servir a Deus é necessário uma vida limpa e dedicada. Após a consagração, o sacerdote precisava viver uma vida de santidade contínua. Ele não podia viver como o restante do povo. A função do sacerdote, como santidade, como responsabilidade, como cuidado com os outros, demonstrava que o sacerdote não era mais visto somente para si, mas que ele precisava refletir diante de Deus com sua conduta, com suas palavras e suas atitudes. O sacerdote, da Bíblia, a consagração era alguém que era separado por Deus para viver com um propósito: interceder por pessoas, ensinar a lei de Deus e se colocar no lugar do outro. O sacerdócio que nós aprendemos durante esses últimos 30 dias sobre consagração, sobre servir, exige mais do que uma aparência religiosa. Requer transformação, requer mudança, requer responsabilidade, requer compromisso numa vida diária. O sacerdote era alguém que era separado de Deus, separado por Deus, vivendo uma vida diferente para cumprir um propósito maior. Um propósito que vai refletir em Jesus Cristo. Diferente dos sacerdotes do Antigo Testamento, Cristo é apresentado como o sumo sacerdote. Ele não foi escolhido por linhagem humana, mas ele foi escolhido por Deus para um propósito maior. A sua perfeição está no fato dele ser puro, dele ser santo e ele ser sem pecado. Nós não apenas cremos em Jesus Cristo, mas nós refletimos a sua glória dia após dia. O sacerdote no Antigo Testamento, ele precisava refletir a lei, representar Deus diante das pessoas. O sacerdócio hoje, em Cristo em nós, precisamos representar Deus diante das pessoas. E eu quero trazer uma aplicação sobre esse texto. O sacerdócio vai revelar uma ruptura entre Deus e o homem. A necessidade de um mediador. Deus vai revelar Cristo para que esse relacionamento seja restaurado. O sacerdote vai nos mostrar que a nossa vida precisa ser digna. O sacerdote vai nos mostrar que a nossa vida precisa representar Deus com atitudes, com santidade, com responsabilidade diante dos homens. O relacionamento entre o sacerdote e o Deus era para que o homem pudesse ter acesso por arrependimento, por relacionamento e compromisso. Por último, o sacerdócio vai expressar por meio de uma vida prática, de uma intimidade, de um serviço e de um testemunho vivo. Nós aprendemos durante todo esse mês no relacionamento dentro de casa, na santidade, no compromisso nos negócios. A Bíblia nos revela que o pecado, ele é exposto pela lei, mas
em Cristo, nós somos perdoados e pela graça nós alcançamos salvação. Eu quero terminar essa conclusão perguntando: o nosso comportamento, ele tem sido revelado ou ele revela Deus? Todos nós, nos negócios, na família, com os filhos, a nossa vida reflete Deus. Como o sacerdote tinha escrito na sua mitra, santidade ao Senhor, mostrando que para se chegar diante de Deus era necessário ter uma vida santa, uma vida limpa, uma vida que aponta para Deus. Hoje nós temos acesso com responsabilidade diante de Deus, porque Cristo nos alcançou. Eu queria que você fechasse os seus olhos e ouvisse a minha voz. Durante todo o mês, palavras de sacerdócio tocou a nossa vida. Durante todo o mês, palavras que nos motivassem a melhorar tocou o nosso coração. Durante 30 dias nós ouvimos falar: nós precisamos melhorar, nós precisamos ter compromisso, nós precisamos de relacionamento. 30 dias para que pudéssemos pensar. 30 dias para que pudéssemos melhorar. Deus hoje coloca o nosso coração, ou coloca no nosso coração uma pergunta: qual mudança houve nesses 30 dias? O sacerdócio, ele tinha uma responsabilidade diante de Deus. O sacerdote, ele tinha uma responsabilidade diante das pessoas. Ele carregava a responsabilidade e o compromisso de uma vida santa. Nosso comportamento precisa revelar Deus. Nosso comportamento precisa mostrar Deus para as pessoas. Todos nós somos sacerdote. Por mais que o trabalho foi feito pela rede de homens, por mais que quem estava à frente era a liderança da rede de homens, mas todos nós somos um sacerdote. Nós precisamos refletir Deus, refletir Cristo, o sumo sacerdote, aquele que fez o sacrifício uma única vez e foi suficiente para sempre. Senhor, nós somos chamados dia após dia a compreender essa verdade, que o sacerdote tem responsabilidades, que o sacerdote precisa entender que as suas vestes revelam Deus, que a sua vestimenta vai revelar Deus. O sacerdote precisa compreender que quem escolhe não é o homem, foi Deus que designou uma descendência, quem escolhe é Deus. O sacerdote precisa compreender que quem chamou foi Deus. Nós somos sacerdote, nós somos chamados para esse compromisso. Que o Senhor fortaleça a nossa vida, que o Senhor fortaleça a nossa casa. Nós somos confrontados a ser sacerdote no trabalho, na rua, no nosso empreendimento. Nós somos confrontados a ser sacerdote dentro de casa, com os nossos filhos. Que testemunho triste de Eli com seus filhos. Deus falou: olha, eu vou suscitar alguém para substituir. Que não seja necessário isso em nós. Nós somos chamados a representar Deus diante dos homens, diante das pessoas. Que o Senhor possa fortalecer essa igreja, que o Senhor possa direcionar esta casa, que o Senhor possa direcionar essas pessoas, possa direcionar a minha vida, porque nós entendemos que um dia o Senhor vai voltar, o Senhor chegará, o Senhor vai olhar para nós e o Senhor vai levar a sua igreja. Uma igreja limpa, uma igreja que reflete Deus, que reflete Cristo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus.
My weapon is a melody. Yeah. I raise a hallelujah. Yeah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder, hear my praises roar up from the air.